Entenda a diferença entre adoçamento, vira-pensamento e amarração amorosa. Bora lá! You're a witch. They were right. They usually are. Começando pelo adoçamento. Galerinha, o que é um adoçamento? O adoçamento, ele é um trabalho mágico, mais suave, que é voltado, que visa a harmonização do relacionamento. E o que ele faz? Como é que ele age? Ele vai diminuindo as mágoas, ele vai abrindo o espaço para diálogo, ele traz uma ternura, eu tô procurando aqui a palavra, mas não tá. Estimula a ternura, ele favorece a conexão e ele vai acalmando o coração. E isso é muito, muito benéfico, principalmente quando o relacionamento, né, ele entra naquela fase de um ficar provocando o outro, fazendo joguinhos emocionais. Quando as pessoas elas começam a adentrar em territórios que não são muito saudáveis para a relação. Então, o adoçamento, ele visa trabalhar essas questões. E isso é muito interessante. É possível fazer um adoçamento para uma pessoa que eu nunca tive um contato mais íntimo? É possível, é possível sim, mas existem ressalvas, e essas ressalvas eu vou falar mais no finalzinho, mas o adoçamento, ele é útil, ele funciona e ele tem sim uma base magística muito, muito potente. Meu marido não vai embora não. Meu casamento não acabou. E quando que há ressalvas nesse tipo de magia? Porque apesar de ser uma magia sutil, a gente tem sempre que lembrar que a gente está mexendo no campo energético da outra pessoa. E o campo energético de uma pessoa é um campo minado, é um campo desconhecido. Quando você vai sem nenhum tipo de orientação, através de um baralho, através de um tarô, de um oráculo, você se sente muito no escuro. Por quê? Porque o adoçamento, ou qualquer tipo de magia amorosa, ela vai entrar pelo chakra cardíaco, que é o ponto energético que fica localizado aqui nesse ponto aqui do coração. Então, essas energias vão adentrar o coração, só que se esse chakra estiver muito bloqueado, a energia ela não entra, ela não passa. Isso aqui, esse chakra, ele vira uma parede, sabe? Gente, a coisa não vai. O negócio é bem complicado. Então, o ideal seria fazer o quê? Um vira-pensamento? Não. O ideal seria, se a pessoa tiver muito interesse, né, nessa outra e tiver caminhos dela, tiver um pouco de paciência, o ideal seria trabalhar esses bloqueios energéticos, esses traumas, essas condições que a pessoa oferece para depois entrar com adoçamento. E esses bloqueios eles podem ser trabalhados de diversas formas. E eu falo assim, tipo, sem precisar apelar para situações mais complexas, onde a sua segurança ela pode ser colocada em risco, porque o trauma, o bloqueio, ele tem diversas origens. E às vezes as origens, elas podem vir de relacionamentos passados, elas podem vir de situações que a pessoa passou na infância, de situações com pai, mãe. Tudo isso é possível resolver através da magia. É possível dar uma amenizada através da magia sem ter que apelar para situações mais complexas e mais delicadas e até um pouco perigosas. No adoçamento são utilizados ervas e elementos que vão ter uma correspondência entre si. Eles vão ter ali uma relação e vão ter um fundamento também. Eu vou citar algumas ervas que podem ser utilizadas no adoçamento para vocês saberem mais ou menos como é feito, os elementos por detrás dessa magia. Alguns dos elementos que podem ser utilizados são abacate, morango, maçã, canela, cravo. Eu vou tentar lembrar de tudo aqui, mas se eu esquecer alguma coisa, me perdoem. Vinho, que mais? Já falei canela? Acho que já falei canela, né? Nossa, dá pra usar tanta coisa, gente. Algumas, só que isso aí tem que ser com muita cautela, porque são utilizados em casos muito específicos. Algumas pimentas para alguns tipos de pessoas podem sim ser utilizadas porque algumas pimentas elas têm o poder de acelerar o processo e dar um pouco de vida ali para a pessoa, trazer o elemento fogo, né, para a pessoa que é muito passiva, sabe?
pode sim ajudar, mas se a pessoa for muito ansiosa, for muito explosiva, aí não recomendo que se utilize a pimenta. O mel, ele pode ser utilizado, açúcar mascavo, melado, enfim, infinitas possibilidades dentro dos fundamentos e das correspondências. O adoçamento ele pode ser feito na lua nova, na lua cheia e na lua crescente. Na lua minguante, eu não recomendo, só em último caso mesmo. Eu recomendo que se faça nessas três fases. Elas são muito favoráveis para esse tipo de energia, porque o magnetismo da lua, gente, ele interfere muito nos feitiços. E agora vamos para o próximo, que é o vira-pensamento. Agora, o vira-pensamento. O vira-pensamento, galera, é uma magia mais complexa. Por quê? Porque a gente tem que partir da premissa de que nós estamos interferindo no campo mental de uma outra pessoa. Cada cabeça, como diz o ditado, eu não sou muito boa com ditados, então se eu errar, desconsiderem. Mas cada cabeça uma sentença. Então, aquilo, né? Eita, travou aqui, mas vamos continuar. Então, assim, no campo mental da pessoa estão armazenadas todas as informações que essa pessoa recebe do mundo. E todos os pensamentos, tudo que ela pensa, tudo parte do campo mental. Tudo que a gente inicia na vida surge aqui, na cabeça. Então, a cabeça de todas as pessoas, aliás, a cabeça da maioria das pessoas é um campo minado. A gente nunca sabe o que a gente vai encontrar. Então, é muito delicado a gente querer mexer nessas energias sem ter um certo discernimento e uma orientação. Por quê? Porque se a pessoa, ela for uma pessoa desequilibrada, se essa pessoa for uma pessoa impulsiva, se essa pessoa for uma pessoa agressiva, ela pode sim te... Eu não posso falar a palavra aqui, né, porque talvez esse vídeo caia, mas ela pode te fazer coisas não muito agradáveis com a sua cabeça, com o seu físico e com o seu emocional. E isso pode tornar a relação uma relação muito tóxica e muito complicada. Pode te colocar numa armadilha que vai ser muito difícil depois para sair. O vira-pensamento, ele atinge aqui os chakras, o frontal e o coronário. Esses dois chakras, eles são imediatamente atingidos quando a gente envia um vira-pensamento para alguém. Isso é bem delicado. Por quê? Porque que também é delicado, não só pelo que eu descrevi antes, mas se essa pessoa tiver aqui os chakras, tanto frontal quanto coronário, protegidos e bloqueados, essa magia, ela vai bater e ela vai voltar. E o problema, ele tá aí, na hora que volta. Porque toda aquela energia de manipulação, obsessão, porque geralmente vira-pensamento, ele tem essa emanação em volta dele, né? Tipo, essa coisa de você querer que a pessoa fixe o pensamento de uma forma muito obsessiva em você. Vira-pensamento é basicamente isso. Você muda o pensamento da pessoa, você meio que manipula. Essas energias, elas vão voltar para o seu campo mental, para o seu chakra frontal e para o seu coronário, porque energias de magias, elas não desaparecem. Elas sempre vão voltar para o endereço original ou seguir para o endereço ao qual foi enviado, sabe? E se ela volta em você, é você que vai ficar obsessivo, você que vai ficar com pensamentos destrutivos, você que vai ficar, tipo, extremamente confuso, vai começar a gerar uma confusão mental até que você quebre aquela magia. Então, por isso que esse tipo de interferência é legal que se faça com muita, muita cautela. Eu não recomendo, principalmente hoje, que a gente não conhece absolutamente ninguém, entendeu? A gente tem acompanhado uma série de crimes, né, contra a mulher e tudo mais, e enfim... A gente tem que colocar um pouco a mão na consciência, principalmente magistas que vendem vira-pensamento como se fosse a coisa mais simples do mundo. Não é. Tem que conhecer muito o alvo e tem que saber manipular muito bem esses elementos. Não vou aqui citar os elementos que são utilizados porque eu me recuso. Nesse tipo de magia, eu me recuso a dar qualquer detalhe. Agora vamos para o próximo. Eu sou doce, eu sou calma. Um anjo. Vão tomar no cu! Tá bom não, tá ótimo! Me respeita, porra! Agora, a terceira magia, e mais polêmica, talvez mais polêmica e mais complexa desse conjunto de 3 feitiços que eu citei até então.
Amarração amorosa. Galerinha, você pode fazer uma amarração amorosa, faça, desde que você saiba com quem você está lidando. E eu falo isso de saber com quem se está lidando, não só desse lado da realidade, que são os magistas e a pessoa que está comandando aquele ritual, e sim os espíritos que estão sendo contratados para aquele tipo de serviço. Por quê? Porque a amarração, diferente do vira-pensamento e diferente do adoçamento, ele não funciona se não tiver influência de espíritos, de entidades. E geralmente essas entidades, elas têm artifícios, métodos e práticas que nós não conhecemos. Muitas das vezes, essas entidades, elas vão precisar adentrar o campo energético do seu alvo, atingir ali os chakras, porque é diferente também das outras magias. Na amarração, ele não pega, essa entidade não vai trabalhar só o bloqueio do chakra cardíaco, ou só o chakra frontal e o chakra coronário. Ele vai começar de baixo para cima. Ele vai trabalhar o básico, trazendo ali um senso de dependência emocional e de segurança emocional ligada à pessoa, né, que está contratando a magia. Então, assim, ele vai utilizar ali o chakra umbilical para criar um laço energético com a outra pessoa, o plexo solar diminuindo o poder pessoal do alvo para que ela crie mais senso de dependência ainda, o cardíaco quebrando os bloqueios emocionais, os possíveis bloqueios emocionais e criando também laços afetivos com a pessoa, bloqueando o frontal para que a intuição da pessoa cesse e o coronário para que a conexão com o divino e com o sagrado desapareça, porque a pessoa que tem conexão com o sagrado, ela não vai ser um alvo muito fácil para esse tipo de magia. Então, assim, a amarração, ela vai estar atrelada sempre, sempre, sempre com entidades e possíveis obsessores. Então, o ideal para quem pensa em contratar esse tipo de serviço é que vocês saibam onde vocês estão pisando. E o mais importante, vocês saibam o tipo de contrato que está sendo assinado, porque é aquilo. Eu já vi muitas vezes, não foi uma, não foi duas, não foi três. Foram muitos casos que eu já vi onde as pessoas, elas não cumpriram os acordos. Geralmente existem diversos tipos de acordos semanais, acordos mensais, acordos anuais, onde a pessoa, depois que ela consegue o que ela quer, ela vira as costas e ela não continua pagando pelo serviço. Então isso é muito perigoso, pode dar muita merda pra pessoa que contratou. E, enfim, aí a vida da pessoa só degringola, só vai pra trás. Então o ideal é que conheça o magista muito, tenha muita confiança mesmo, porque depois que fez, você vai fazer o quê? Como é que você garante que a pessoa vai desfazer? E às vezes é só aquele magista que consegue desfazer a magia facilmente. Às vezes vocês vão passar por muitos percalços até conseguir encontrar outra pessoa tão capacitada quanto para desfazer aquele laço energético. E, mais uma vez, talvez eu esteja errada, talvez existam casos onde pessoas conseguiram sucesso a longo prazo, porque no começo são tudo flores. Mas a longo prazo, eu não conheço nenhum caso que tenha dado certo. Porque a pessoa, ela entra em paranoia, o financeiro desaba, a cabeça não... Cara, parece que a pessoa, ela tá o tempo todo sob pressão. Parece que tem um mar, assim, de uma fumaça negra aqui em cima da cabeça, estimulando só energias baixas, energias densas e brigas o tempo todo, agressões físicas, sabe? Tipo, só essa coisa ruim mesmo. Eu só presenciei esse tipo de situação. Pode ser que existam outras que eu não tive acesso ainda, porque é aquilo, né? O mundo é muito grande e não gira em torno do meu umbigo. Pode ser. Eu conheço? Não. Mas, enfim. A amarração, ela é um feitiço bem complicado, bem complexo. Eu não recomendo fazer sem
sem os cuidados que eu citei anteriormente, sem o conhecimento prévio, sem pesquisas prévias. Pesquisem sobre o assunto, busquem referências sérias de quem fala sobre o assunto há muito tempo. Busquem livros também, livros confiáveis, e não caiam em armadilhas de pessoas que querem vender fórmulas mágicas, sabe? Ai, faça hoje e receba o resultado amanhã, sabe? Ou então aquele clássico, né, que o Hélio Couto cita muito nas palestras, é uma ação 100% de garantia. Nada é 100% de garantia porque a gente nunca sabe quais são as vias de proteção da outra pessoa. Se a pessoa tiver proteção, aí é pior ainda porque o feitiço vira contra o feiticeiro. Aí você se fudeu mais ainda, porque você não vai ter o que você quer e ainda vai ficar em dívida com as entidades que tentaram, né, e não conseguiram. Esse pagamento ele tem que vir de algum lugar e vai vir de você, né? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse papo bruxesco. O link do meu contato tá aqui nos comentários, na descrição desse vídeo. Qualquer coisa me chama. Tem um catálogo também com peças mágicas, onde vocês podem encomendar Spirit Doll, óleos mágicos e pós mágicos estarão em breve ali no catálogo e na loja. E se protejam, galera. Estudem bastante, busquem conhecimento, façam igual ET Bilu recomenda, né, nos vídeos. Busquem conhecimento e não caiam em papinho de gente que oferece fórmulas mágicas, porque apesar da magia ser um caminho talvez menos trabalhoso, ainda existe um processo de entendimento e de conexão. E é isso. Espero que vocês fiquem bem. Bota peito e sustenta. Porque, meu amor, depois que eu entro numa briga, pra sair, não tem como.